Olá, professores, bem-vindos. Eu sou o professor Derek Galdino, da Associação Cactus, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as referências para a elaboração do nosso material didático. O objetivo do nosso encontro é disponibilizar, apresentar a você, professor e professora, as diretrizes, as referências para a elaboração do nosso material, no caso dos nossos capítulos que são utilizados nas nossas turmas preparatórias para as Olimpíadas, tá? Mas antes disso, a gente precisa conhecer, né, o que cabe ao professor, que aqui eu vou chamar de professor autor, professor conteudista também, vocês podem chamar dessa forma, e o que cabe a nós enquanto cactos, tá bom? Então, o professor autor ou o professor conteudista, cabe a ele elaborar o material, no caso, os nossos capítulos, que vai no briefing, submeter esses materiais às pessoas responsáveis, então enviar esse material à pessoa que entrou em contato com você, tá bom? Para que esse material não se perca dentro das comunicações, tá bom? O professor também tem que ceder os direitos patrimoniais à Associação Cactus. Então, se você está produzindo material, a gente está comprando esse material, então o professor cede esses direitos desse material que vocês elaboraram, tá certo? O professor deve utilizar o modelo da documentação padrão Cactus, tá certo? Que é o arquivo em Word que vai junto com um brief para vocês construírem esse material, tá bom? O professor também deve ter claro que vai construir 3 documentos, 3 arquivos separados. Um arquivo que contém a teoria, que é o conteúdo propriamente dito, um documento com a lista de exercício geral, né, e a sua resolução no final dessa lista, que a gente vai conversar um pouco mais na frente também, e um documento com a lista de exercícios de revisão, tá bom? Que é aplicado aos alunos no momento de revisão, que também eu vou especificar um pouco mais na frente, tá bom? E cabe também esse professor autor, esse professor conteudista de conteúdo, né, que no envio do material ele também informe a sua conta corrente para que o setor responsável da Cactus realize o pagamento, no caso por meio de transferência bancária, tá ok? E o que é que cabe a Cactus? Não? A Cactus cabe a gente a mandar para os professores, né, a enviar o conteúdo programático. Aí esse conteúdo programático vai especificar o que é que tem que ter nesse material, nesse capítulo, tem que especificar qual habilidade será trabalhada, tá certo? Aí tudo isso vai estar englobado dentro do nosso briefing, que é para a construção do conteúdo, onde vai conter as principais informações de orientação que também são contempladas aqui no nosso momento de hoje, tá certo? A Cactus também é responsável por indicar e acompanhar o professor autor até a finalização do trabalho. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente para sanar essas dúvidas. Alguma sugestão também de melhoria do material, vocês também podem ficar à vontade e ter esse contato, tá certo? E a Cactus também encaminha o material para revisão, então dentro do nosso setor de conteúdos, a gente faz essa revisão no material que vocês constroem, tá? Dá acesso ao banco de questões, então a gente tem um banco de questões de Olimpíadas, das principais Olimpíadas, então a gente dá acesso a vocês esse banco de questões para que vocês possam utilizar, se quiserem, se sentirem à vontade, né? Para construir a lista de exercícios ou a lista de revisão, de exercícios de revisão, tá? Mas também você, professor, também você tem a liberdade de construir uma questão, tá bom? Uma questão que a gente chama de questão de item, né? Construção de item, que também a gente vai conversar um pouquinho mais no decorrer da nossa apresentação, para que ela aconteça de forma mais clara e objetiva, tanto para o aluno quanto para quem vai executar a correção das atividades e do exercício de revisão, tá bom? E também cabe a Cactus realizar o pagamento do material referente ao capítulo que você, professor, produziu, no valor de R$ 150, tá certo? E esse pagamento é realizado após a entrega do conteúdo, como eu falei, por meio da transferência bancária. E para isso é necessário, como eu já comentei anteriormente, que o professor atualize os seus dados bancários no momento da entrega do material. E como é a estruturação desse material? Bom, de forma geral, o nosso material tem que contemplar 3 pontos, tá bom? 3 pontos principais. Tanto o arquivo
tanto o arquivo que contém a parte teórica do conteúdo, quanto o arquivo da lista de exercícios, quanto do arquivo da lista de exercícios de revisão, tá bom? Então, a gente sugere a vocês, para que a gente consiga ter um material mais padronizado também, que vocês construam esse material no Word e enviem em Word também. Então, quando vocês forem enviar um material para a pessoa responsável, não envie esse material em PDF, por exemplo, porque a gente não consegue fazer as alterações no momento das correções, se forem necessárias. Tá? Então, manda esse material em Word, porque a gente faz a revisão. Se precisar fazer uma modificação, fica mais tranquilo. E esse documento em Word, como eu já falei também, é um documento que é enviado para vocês, que é no modelo da Cactus, tá certo? Que é enviado para vocês no momento do brief, tá certo? A gente recomenda também que a fonte utilizada na construção do material seja Arial, tá certo? Mas se você também quiser utilizar Times New Roman também tá ok, tá certo? Mas assim, de prioritária a Arial, o tamanho da letra 11, tá bom? Aí é o tamanho da letra do corpo do texto, tá bom? Se você quiser utilizar algum título para destacar ou algum subtítulo, tá bom? Para dividir o conteúdo em blocos dentro do material, aí você pode utilizar uma letra de tamanho maior, tamanho 12, 14, tá bom? Para destacar aquele título e aquele subtítulo. Colocar em negrito também ou destacar com outras cores, tá certo? O espaçamento também a gente recomenda que seja utilizado o espaçamento 1 de um ponto, tá bom? Entre uma linha e outra linha dentro do corpo do texto também, tá bom? E as margens superior e inferior 2,5, tá bom? E esquerda e direita de 3 centímetros, tá bom? E o material, como já vai o arquivo para vocês, também ele é organizado para um tamanho A4, tá certo? Aí também tem que seguir o modelo do documento padrão da Cactus, da Word, em Word, em Word, tá certo? Como eu passei para vocês também já comentou. Eu estou sempre destacando isso aqui para que fique bem claro onde vocês têm que escrever o material, tá certo? Isso é de suma importância também, para a gente seguir o padrão dentro dos capítulos, tá certo? E como eu já falei também, eu destaquei aqui mais uma vez que é importante que você separe em 3 arquivos. O arquivo só de conteúdo, o arquivo só da lista de exercícios e o arquivo só dos exercícios de revisão, que é uma lista mais curta, tá certo? Que também a gente vai especificar e vai conversar um pouco mais na frente. Aí agora a gente vai entrar nas informações mais específicas. Eu apresentei para vocês de forma mais geral do que é que tem que conter dentro dos 3 arquivos, tá bom? Agora eu vou especificar um pouco o arquivo de conteúdo teórico, o arquivo de questões e o arquivo de revisão, tá bom? Então, o arquivo, né, o documento de teoria de conteúdos, ele deve ter no máximo 5 páginas. Então, a gente recomenda que esse arquivo seja feito de máximo 5 páginas, para não ficar um material muito extenso, muito longo para o aluno, tá bom? E para o professor que vai trabalhar esse material, tá bom? E se você for trabalhar alguma temática, por exemplo, geometria, a unidade temática de geometria, né? Então aí você pode estender esse material até 10 páginas, até 10 folhas. Por quê? Porque a gente sabe que dentro dessa unidade temática de geometria existem muitas figuras, às vezes construção de desenhos, e demanda, para que fique uma resolução agradável, demanda um pouco mais de espaço. Então a gente dá mais essa liberdade quando se trata de uma habilidade que está dentro da unidade temática da geometria, tá? Aí quanto à linguagem, tá bom, pessoal? Essa linguagem aqui, eu me refiro tanto à parte teórica também quanto à parte dos exercícios e dos exercícios de revisão, tá certo? Então a gente recomenda que vocês utilizem uma linguagem informal, uma linguagem mais simples, como se fosse uma linguagem que você utiliza na sua aula, tá bom? Então, tentar evitar essas linguagens, uma linguagem mais complexa, mais técnica, tá certo? Claro que determinados termos são necessários dentro da compreensão da matemática, mas que você tente simplificar o máximo possível essa linguagem, tá bom? Para que o aluno que tem acesso a esse material, ele consiga ter uma leitura fluida e consiga entender de forma rápida o que é que está sendo passado para ele, tá certo? Também a gente recomenda que essa linguagem seja dialógica, tá bom? Que dialogue com o aluno,
tá bom? Compreendendo os outros aspectos que essa linguagem está inserida, então a questão de qual turma você está preparando o material, é para uma turma de qual idade, para o sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Então, esses alunos têm mais ou menos qual idade, qual a linguagem que eles estão, qual a linguagem que eles estão mais, que eles estão mais apropriados, sabe? Então, a linguagem mais dialógica, objetiva, aí clara e concisa, tá certo? Então, é evitar textos muito extensos também, tá certo? E como eu falei, essa linguagem tanto informal que é a linguagem coloquial, né? E em tom de conversação, tá certo? Então, sempre tentar evitar textos muito longos e extensos, colocar uma linguagem mais curta, como tem aqui, né, mais coloquial, e em tom de conversação, para que o aluno que está lendo aquele material, ele consiga interagir com esse material e se sentir mais à vontade com ele, tá certo? Aí também a gente recomenda que vocês façam uso de exemplos dentro desse material, então quando for explicar algum tópico, teórico, sempre exemplificar, trazer um exemplo, tá bom? E essa exemplificação com exemplos resolvidos, fazendo analogias, né? Trazendo os elementos imagéticos, né? Que visa sempre a compreensão melhor de quem está estudando. Então, trazer imagens, trazer tabelas, gráficos, porque porque o aluno ele consegue ter uma complementação de informação, né? Então, além daquela parte escrita, ele tem uma imagem, ou seja, um gráfico, uma tabela, e aquelas imagens, as tabelas, essas figuras acabam complementando o que está escrito. E fica até mais agradável para o aluno que tá lendo esse material, tá bom? Então, como eu falei, tentar evitar textos muito extensos, tá certo? Então, um pouco mais para frente também eu vou apresentar para vocês o que fazer e o que não fazer. Alguns exemplos que a gente traz que a gente recomenda e o que a gente não recomenda na hora da produção desse material, da elaboração desse material, tá? Então, evitar textos muito extensos, muito longos. Tentar quebrar esse texto sempre com informações mais concisas, com palavras-chave, destacar informações mais importantes com cores diferentes, colocar em forma de quadrinho, como lembrete, informação importante, talvez colocar personagens conversando também, que o aluno gosta, a gente percebe que os alunos gostam dessa conversação, desse diálogo, né, para compreender, para introduzir esses conceitos mais rebuscados da matemática, tá certo? A gente recomenda também que no início do texto, tá, no início do capítulo, vocês coloquem o capítulo, né, enumerem um capítulo 8, o capítulo 7, colocar lá o conteúdo principal, né? Então, estou trabalhando aqui a probabilidade, estou trabalhando a equação do primeiro grau, estou trabalhando o sistema de equação do primeiro grau, tá certo? E após essa apresentação do capítulo e do conteúdo, que é em destaque no início do capítulo, tá certo? A gente recomenda que você também coloque a habilidade que aquele capítulo vai trabalhar do aluno. Aí as habilidades você podem procurar na própria BNCC, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto à habilidade, vocês podem entrar em contato comigo, que eu ajudo vocês nessa identificação da habilidade, tá bom? Então, deixa lá claro qual habilidade aquele capítulo vai propiciar aquele aluno, né? Vai demandar para o desenvolvimento daquele aluno, para que ele chegue no final desse capítulo, dessa unidade, e consiga comparar se ele conseguiu atingir ou não aquela habilidade. Será que eu consegui aprender isso? Será que eu não consegui aprender? Será que eu tenho que rever esse conteúdo, fazer uma revisão, procurar meu professor para me aprofundar um pouco melhor, tá bom? Então é sempre importante que você destaque essa habilidade e o objetivo do capítulo também, tá certo? Então deixar claro qual o objetivo. Então, qual a habilidade que o aluno vai adquirir, que o aluno vai construir, na verdade ele vai construir, né, ao longo desse capítulo, ao longo dessa unidade, e qual objetivo esse capítulo tem para aquele aluno, tá certo? Para a construção desse objetivo, eu recomendo para vocês utilizar a taxonomia de Bloom, tá bom? Que ele utiliza o desenvolvimento cognitivo do aluno. É bem interessante, também vou apresentar um pouco mais na frente para vocês, para quem tiver mais curiosidade, tá certo? Aí se vocês quiserem se aprofundar nessa questão da taxonomia de Bloom, se vocês não conhecem, novamente eu estou aberto a ajudar vocês nessa construção, vocês podem me procurar, e aí eu tento auxiliar vocês nessa questão, tá certo?
e também utilizar exemplos resolvidos, tá bom? Esses exemplos resolvidos, pessoal, eu me refiro justamente a fazer uso de exemplos. Então, dentro lá da construção da parte teórica que você vai apresentar a esse aluno, é exemplificar e trazer exemplos, né? Exemplificar o que é que você está falando e trazer exemplos de aplicação, para que o aluno consiga visualizar numa perspectiva mais prática como aquele conceito é aplicado ou ele se desenvolve dentro de um exercício, tá certo? Então a gente recomenda que dentro desse capítulo tem em torno de 3 a 4 questões, tá certo? Resolvidas, então aí vocês podem colocar questões mais fáceis, tá certo? Para que o aluno consiga identificar aquela aplicação. Nesse momento, a gente não recomenda que vocês utilizem questões muito complexas, porque o aluno, como ele está sendo introduzido a esse conceito, então ele pode ficar um pouco perdido nesse início, tá bom? Então você pode utilizar a estratégia de começar com exemplos bem mais simples, mais fáceis, aí no meio do capítulo coloca algum exemplo mais mediano, sabe? E pode terminar a apostila com algum exemplo um pouco mais complexo, tá bom? Mas sempre observando essa construção do conhecimento e do desenvolvimento cognitivo desse aluno também, tá certo? Mas aí a gente recomenda que tenha um exemplo de 3 a 4 questões exemplificadas dentro desse capítulo, dentro da unidade. Aí, voltando aqui à linguagem, né? Sempre lembrando que essa linguagem, como eu falei, é uma linguagem que a gente apresentou que seja de uma forma mais simples, mais coloquial, mais concisa, mais contextualizada e dialógica e em tom de conversação. Também é importante que a linguagem que vocês utilizem sempre tenha ele converse, ele esteja alinhado com seu recurso visual, com a sua imagem, tá bom? Então, por exemplo, eu estou falando sobre um sistema de equação e eu vou montar esse sistema de equação a partir de uma situação problema que envolve maçãs, que envolve carro, moto. Então, essa imagem tem que você, se você for utilizar essa imagem e tem que dialogar com esse texto que você está se referindo, tá certo? Então, nunca utilizar imagens que não tenham nada a ver com o que você está falando, o texto que você tá conversando com o aluno, tá bom? Então, por que isso? Porque o aluno fica perdido. Então, por exemplo, você está falando lá de quantidade de carros, quantidade de pneus que cabem no estacionamento, então você vai coloca uma foto, por exemplo, de uma casa, de um supermercado, então isso não está alinhado com a sua linguagem, tá bom? Então, ficar sempre atento a isso, colocar imagens quando for estritamente necessário, para que complemente o entendimento do aluno do que está escrito. Então, tentar evitar o uso de imagens, de figuras que não fazem parte daquele contexto, que está ali só para enfeitar. Tá certo? Então, evitar colocar imagens só para enfeite, para deixar mais colorido, mais bonitinho o material, evitem. Utilizem essa imagem quando ela realmente estiver alinhada, né, de acordo com a linguagem que você está utilizando e ela for necessária, que auxilie o aluno a compreender melhor o contexto do que você quer passar para ele, tá certo? Até para que o aluno não fique perdido e fique lá uma imagem solta, sem nenhum sentido, tá bom? E sempre lembrar, tentar utilizar imagens com uma boa qualidade visual, tá certo? E quando você for reduzir essa imagem, também sempre tentar utilizar algum recurso do Word que deixe essa imagem padronizada. Então, tentar padronizar o tamanho das imagens, tá? Para não ter imagens muito pequenas e imagens muito grandes, imagens com resolução boa e imagens com resoluções não tão boa. Então tentar um padrão nessa utilização das imagens, tá certo? Então imagens de boa qualidade e com um tamanho similar, proporcional uma à outra, tá? Aí os conteúdos constantes de material devem pressupor a contextualização e a utilização de estratégias de ensino que assegurem uma avaliação eficaz. Então, o que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que a construção desse capítulo que você está fazendo, tanto a construção na perspectiva da utilização da linguagem, do conteúdo, de destacação de pontos importantes, de lembretes, da utilização de imagens, de gráficos, de tabelas, enfim, estejam todas alinhadas com a avaliação. E o que é esse momento da avaliação? É justamente a nossa lista de exercícios e a nossa lista de exercícios de revisão, tá bom? Então, esse conteúdo trabalhado nessa apostila tem que estar
tem que estar alinhado com os exercícios da lista de exercícios que vocês vão preparar e também tem que estar alinhado com os exercícios de revisão, tá certo? Então, sempre tem que estar alinhados. Para isso, vocês vão utilizar, por isso que é importante você definir no início da elaboração do capítulo qual habilidade aquele aluno tem que desenvolver nessa unidade e qual o objetivo do seu capítulo. Qual o objetivo? Você está escrevendo aquele material com qual objetivo? Qual o objetivo que você quer que o aluno atinja, tá bom? Lembrando que o objetivo que eu me refiro é o objetivo que o aluno tem que atingir, tá certo? Então, a partir desse objetivo, dessa habilidade, você consegue construir questões mais alinhadas. Se as questões estão mais alinhadas com o material, então essa avaliação se torna mais eficaz, tá certo? Então, tentar evitar questões que o material não trouxe, que o material não contemplou. Então, por exemplo, eu só tive 5 páginas para escrever esse material, não deu para mim colocar, especificar tanto algumas questões desse conteúdo. Aí você pode colocar lá como forma, por exemplo, de uma dica. Então, você destaca lá como dica para o aluno se aprofundar em determinado conceito. Ou então você vai utilizar algum conceito que aquele aluno já é um pré-requisito, ele tem que já ter construído esse conceito em momentos anteriores. Então aí você coloca um lembrete, quando você achar importante, que é necessário fazer um lembrete para que aquele aluno lembre aquele conceito, lembre aquela informação, tá certo? Então você pode destacar lá um lembrete, colocar uma dica para o aluno se aprofundar em determinado conceito, em determinado matemático, por exemplo, alguma curiosidade que ele possa pesquisar, em outro momento. Então, tentar trazer outros recursos para o material também, que o aluno possa utilizar e pesquisar por conta própria para tentar se aprofundar. Então, por exemplo, você falou sobre o Teorema de Pitágoras, só que o material não contempla, por exemplo, quem foi Pitágoras, né? Como foi esse desenvolvimento do Teorema de Pitágoras ao longo da história. Então aí você pode colocar uma dica, por exemplo, lá que o aluno pesquise quem foi Pitágoras, colocar uma dica de um texto que esse aluno possa pesquisar na internet, algum vídeo, tá bom? Mas claro que isso não é obrigatório, é se você sentir essa necessidade para complementar o estudo do aluno, tá certo? Fazer uso de estudos de casos e exemplos do cotidiano, tá bom? Então a gente falou aqui que vocês têm que trabalhar dentro da unidade teórica em torno de 3 a 5 exemplificações desse conteúdo teórico, para que o aluno consiga ver a aplicabilidade, não é? Então, tentar utilizar exemplificações de casos específicos, né, que ele chama aqui de estudo de caso, de exemplos de cotidiano. Aí entra aqui a questão da contextualização e tentar se aproximar o máximo do aluno. Então, tentar pensar, estou trabalhando com aluno do 6º ano, então, qual é a realidade, o que é que, na grande maioria, os alunos do 6º ano, que tem em torno de 11, 12 anos, esses alunos, o que é que eles, hoje, o que é que eles têm mais acesso, sabe, em questão cultural, sociocultural, para tentar trazer exemplos que se aproximem o máximo possível da realidade desse aluno. Claro que não vai dar para vocês fazerem uma coisa específica, porque você está fazendo um material para várias turmas espalhadas por vários estados do Brasil. Mas tentar ao máximo aproximar isso da linguagem da realidade daquele aluno de 12 anos, tá certo? Então, por exemplo, um exemplo, por exemplo, a gente vê muito nos livros didáticos, né, que João foi no supermercado e comprou 50 maçãs, 30 laranjas. Então, isso não faz muito sentido para um aluno de 12 anos, porque a maioria desses alunos não frequenta supermercados, a maioria desses alunos não consomem em uma única compra essa quantidade de frutas de uma vez, não é? Então, isso acaba ficando um pouco irreal para ele, tá certo? Então, tentar trazer um pouco mais de exemplos do cotidiano desse aluno. Então, tentar colocar, por exemplo, esses alunos trabalham com jogos, então, trazer um exemplo utilizando jogos, o tempo que ele está jogando, alguma coisa dentro desse contexto desse aluno, tá certo? E aqui também a gente sugerimos a adoção de caixas de diálogos que remetam à reflexão ainda mensagem de motivação, buscando assim estabelecer o interesse direto com o aluno, né, o educando. Então aqui ele vai, esse tópico aqui, ele conversa muito com a utilização de, por exemplo, lembretes, de dicas, para que o aluno consiga se aprofundar, tá certo? Então você coloca lá uma caixinha de diálogo, você pode colocar um personagem, um pensamento, sabe, dando alguma dica para ele se aprofundar,
ou uma conversa entre personagens que você pode criar na construção do seu material, tá certo? Ah, pessoal, também é muito importante que no material você conste o pré-requisito, tá bom? O pré-requisito é, daquele capítulo, daquela unidade. Então, por exemplo, eu vou trabalhar equações do primeiro grau. Desculpa, sistema de equação no primeiro grau. Então, para o aluno entender um sistema de equação no primeiro grau, primeiro ele tem que entender do quê? Entender do que é uma equação, né? O que é uma equação, o que não é uma equação, o que é uma equação do primeiro grau e de outros graus, como identificar um grau de equação. Então, deixar isso no início do capítulo, junto com a habilidade, com o objetivo, qual o pré-requisito daquele aluno tem que ter para se desenvolver naquela unidade, naquele capítulo. Quais os conhecimentos prévios que esse aluno já tem que ter construído anteriormente, tá certo? Aí agora eu trago aqui exemplos do que fazer, tá certo? Exemplos do que fazer e do que não fazer na construção desse material mais material teórico. Então aqui, por exemplo, eu trouxe esses dois exemplos. Então aqui, ó, a gente percebe que não tem tanto texto. E quando é necessário ter uma certa quantidade de texto, esse autor aqui ele utiliza algumas estratégias. Por exemplo, ele separa o texto, ele dá destaque para algumas informações. Então ele coloca dentro de uma célula uma informação mais importante, que é a definição do que é uma equação. Ele usa um fundo de cor diferente, ele destaca as palavras chaves em negrito. Tá bom? Então ele não coloca um texto corrido como se fosse uma redação, tá bom? Mesmo tendo muitas palavras, esse texto, o autor aqui ele consegue fazer quebras que deixa a leitura mais agradável e traz uma maior receptividade para o aluno, tá certo? Então aqui ele quebra em tópicos algumas informações, né? Ele traz exemplificações aqui, ó, você percebe que é um exemplo simples. Então, um exemplo que não é tão complexo. Por quê? Porque esse aluno está construindo o entendimento do que é uma equação, tá certo? Então, aqui ele traz exemplos, aí ele destaca o que é uma equação, o que não é uma equação, qual grau é essa equação, quantas incógnitas tem essa equação, tá bom? Um exemplo simples para que esse aluno ele consiga construir de forma mais natural o entendimento do que é uma equação. Então, ele tem um conceito e ele tem uma exemplificação de o que é e o de que não é uma equação, tá certo? Outro exemplo que eu trago aqui é a utilização de gráficos, por exemplo. Por quê? Porque o gráfico, além do texto, o gráfico traz uma complementação da informação para o aluno, né? Você pode utilizar alguma imagem aqui. Aí aqui também eu destaco essa caixa de diálogo aqui que ele coloca, ó, muito importante. Essa informação aqui é muito importante, então eu vou destacar dentro de uma caixinha de diálogo, tá certo? Você pode utilizar essa caixinha também para colocar dicas, para que o aluno se aprofunde, um lembrete de alguma informação, então, por exemplo, lembrete do que é uma igualdade, lembrete de alguma informação que seja necessária para ele compreender o que é que você está falando, tá? Aí mais dois exemplos do que você pode fazer também, ó, e aqui o autor quebra o texto em textos menores, em frases, como em atenção, para que o aluno tenha uma intenção, lembrete, né? Então ele coloca aqui as fórmulas, ele destaca as fórmulas de uma forma diferente. Aí sempre que você for fazer isso, se você quiser utilizar cores de fundo para destacar determinada informação, determinado conceito, determinada palavra, você pode utilizar as cores relacionadas a cactos, para que o material também fique um pouco alinhado com a nossa identidade visual, né? Que é o verde, o amarelo, o vermelho, o azul, tá? Aí outro exemplo do que fazer aqui, ó, utilizar, por exemplo, fluxogramas, utilizar mapa mental, você pode utilizar um mapa mental para condensar uma informação que é muito complexa ou muito extensa e você não tem muito espaço. Você pode colocar um mapa conceitual também, tá bom? Porque existe um mapa mental e um mapa conceitual, são coisas diferentes também, tá certo? Aí se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, também vocês podem me procurar, tá certo? Sobre o mapa conceitual. É como se o mapa conceitual fosse um pouco mais técnico, tá? Ele utiliza uma coisa mais técnica em relação ao mapa mental, que ele é mais que o mapa mental é mais lúdico, né? Vamos dizer assim, utiliza imagens e outras informações, enquanto o mapa conceitual ele é mais técnico, ele é mais objetivo, tá certo? Então aqui, ó, você pode utilizar fluxograma para identificar algum passo para o aluno, por exemplo, o aluno eu tenho que apresentar para esse aluno
como resolver uma equação, como resolver um sistema de equação do primeiro grau com uma incógnita ou com duas incógnitas. Então, vocês podem dividir isso em passos, para que fique mais claro para o aluno seguir, né? Aí você pode destacar esses passos como se fosse um fluxograma, como está aqui nessa primeira imagem, né? Então, passo 1, passo 2, passo 3, que o aluno fica mais fácil até identificar no material, caso depois ele queira revisar esse material para resolver alguma questão, né? A lista de exercícios. Então, ele já vê essa imagem, ele já vai direto nela. Então, se for só o texto aqui, não ia ficar não ia dar muito destaque e o aluno ia ter dificuldade para encontrar essas informações no momento da construção do exercício, tá certo? Outro exemplo aqui é que utiliza um personagem e um pensamento desse personagem para trazer algum conceito desse conteúdo, tá certo? Aí, o que não fazer, como eu falei, evitar muito texto. Então aqui, ó, aqui tem muito texto, como se fosse é muito texto condensado no mesmo espaço. Não é nem a questão de ter muitas palavras, é quando o texto ele está muito condensado e muitas palavras em um pequeno espaço. Então, por exemplo, aqui tem muito texto. Para um aluno, por exemplo, do sexto, sétimo ano, ele ia ter um pouco mais de dificuldade de se sentir atraído a ler esse texto, tá certo? Então aqui você poderia, o autor desse trecho, por exemplo, ele poderia ter quebrado essas informações em seções, colocando a imagem, destacando esses pontos importantes, sabe? Colocando em forma de lembrete, de dica. Então evitar esse tipo de coisa, tá certo? Que dependendo da idade do aluno não é tão atrativa para ele, tá certo? Outra coisa importante é tentar evitar também um acúmulo de informações em um pouco espaço. Como está aqui, ó. Aqui o autor traz um passo a passo para a resolução de um sistema de equação do primeiro grau, com duas incógnitas. É legal essa resolução, porque o autor traz o passo a passo, coloca as setinhas para que o aluno consiga acompanhar visualmente, né? As etapas dessa resolução. Mas o que acontece? Essa construção ficou com muita informação em um curto espaço. Então ficou muito condensado. Então aqui causa, quando o aluno vê, causa uma confusão de excesso de informação. O aluno acaba ficando um pouco confuso, porque ele vê muita informação e aquilo assusta ele, tá bom? Então tentar trazer exemplos dessa maneira, um pouco mais com menos excesso de informação e um pouco como se você deixasse a questão respirar, dando mais espaço para ela, sem deixar ela tão compacta, sabe? Aí, pessoal, para condensar, para a gente fechar essa parte do documento que vocês vão construir o capítulo, né, que vai trazer o conteúdo, a parte teórica é, de, de, desse objeto do conhecimento. Aí eu tentei trazer para vocês, tentei mapear o que é que tem que ter dentro do material. Então, colocar umas boas-vindas para esse aluno. Essas boas-vindas eu vou trazer um exemplo para mostrar para vocês. É justamente a linguagem dialogada com esse aluno, quando você estivesse conversando com ele, tá certo? Então, essas boas-vindas você coloca de forma sucinta. Então, você pode colocar isso apresentando um objetivo, apresentando habilidade. Então, por exemplo, você pode colocar dessa maneira. É, Olá, aluno. Isso é um exemplo, tá bom? Não precisa seguir ele, não. É só um exemplo que está vindo na minha cabeça agora. Então, olá, aluno. Bem-vindo ao nosso capítulo 7. Ou neste capítulo 7 vamos estudar equação do segundo grau, né? E a gente espera que você desenvolva tal habilidade, né? E atenda tal objetivo, tá bom? Então, essas seriam as boas-vindas, tá certo? É uma apresentação do material, para que o material não chegue para o aluno de forma tão seca. Você já inicie com a definição de um conceito, por exemplo, tá bom? Então, identificar o número do capítulo e a série, tá certo? Então, aqui, como eu já falei, você coloca lá, aqui é o capítulo 7, voltado para o sétimo ano, para o sexto ano, que a gente chama aqui de níveis, né? O nível 1 e o nível 2, tá bom? Então, essa série aqui você pode substituir pelo nível 1 e pelo nível 2, tá certo? Aí, só, pessoal, uma informação também importante. Isso aqui não é uma ordem hierárquica, tá bom? Isso aqui você pode fazer uso desses tópicos de forma aleatória. Então não precisa seguir essa ordem, tá certo? Então, por exemplo, a identificação do número do capítulo e a série, que você pode substituir pelo nível, você pode colocar antes das boas-vindas,
tá certo? Para identificar já no início do capítulo, tá certo? Aí, como eu falei, o objetivo do capítulo pode já vir nas boas-vindas, tanto o objetivo quanto as habilidades, né? Que essas habilidades, quando a gente fala habilidades, é em relação a BNCC, tá certo? Aí só lembrando que quando a gente fala de nível 1, a gente está falando do sexto e sétimo ano, e fala de nível 2, estamos falando do oitavo e do nono ano, que é como vem compreendida a divisão dentro das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, tá? Aí a questão do pré-requisito, que eu também comentei com vocês, de colocar lá o que é que esse aluno já tem que ter construído anteriormente para entender, para construir esse novo conhecimento, tá bom? O que é que ele tem que ter de base. Até para que esse aluno, por exemplo, consiga revisar. Então, por exemplo, vou estudar, como eu já citei, né, aqui, sistema de equação. Para mim entender esse sistema de equação, preciso entender o que é uma equação. Então, não lembro muito bem o que é uma equação, porque eu estudei há muito tempo. Então, você colocando esse pré-requisito lá, esse aluno pode fazer essa revisão, né, do que é uma equação antes de iniciar a leitura do capítulo sobre sistemas, tá bom? Aí, esses temas a serem tratados é justamente quando você vai colocar o objeto do conhecimento, né? Que é o conteúdo, que a BNCC chama de objeto de conhecimento. Vai colocar, aqui vai falar de equação, aqui vai falar de sistema, aqui vai falar de probabilidade, aqui vai falar de estatística básica, aqui vai falar de média, moda e mediana, tá certo? Aí os questionamentos aqui é muito relacionado à linguagem dialógica, dialogada, né? Conversada. Então você diz, você pode colocar dois personagens conversando e colocar, o personagem fala, tô com tal situação, como é que eu posso resolver? Aí vem outro personagem e diz, essa situação você pode resolver por tal estratégia, por meio de uma equação, utilizando um sistema. Entendeu? Trazer esses questionamentos para introduzir os conceitos para o aluno de uma forma mais natural. Eu falei também, até tentando evitar também que o conteúdo seja apresentado de forma tão bruta, sabe? De forma tão sem nenhuma preparação. E de novo, pessoal, sempre deixando claro aqui que isso não é obrigatório. São sugestões que você pode seguir se você achar pertinente na construção desse material em específico que vocês estão fazendo, tá certo? Então, se você acha que é importante ter essas informações, você coloca. Você não precisa colocar todos esses tópicos, por exemplo, você pode usar 1, 2, 3 ou 4 que você acha interessante para aquele material, tá certo? Aí a questão dos conhecimentos prévios necessários para compreender a disciplina, aqui entra dentro do pré-requisito também, tá certo? Aí orientações sobre o estudo da disciplina. Aí aqui as orientações eu coloquei no sentido de você colocar dicas para o aprofundamento de determinadas questões daquele conteúdo, sabe? Então, como eu dei o exemplo de Pitágoras, né? Então, esse aluno pode se aprofundar quem foi Pitágoras, como é que esse teorema surgiu, quais são as várias possibilidades do teorema de Pitágoras. Então, aqui pode ser uma orientação para o aluno se aprofundar com dicas, né? Você pode deixar lá dicas para ele se aprofundar. Se você tiver algum site para indicar, algum blog, algum aplicativo, algum vídeo do YouTube, algum jogo, né? Algum filme, série, né? Que também às vezes contemplam determinadas curiosidades da matemática. E palavras de estímulo ao estudo e convite à leitura. Essas palavras de estímulo é sempre o professor tá utilizando dentro dessa da linguagem conversada alguns termos movitacionais. Então vamos lá. Claro que não é colocar isso de forma solta, mas quando você achar pertinente dentro da construção do seu texto, tá bom? E sempre lembrando dessa linguagem que a gente da linguagem mais simples, mais direta, mais objetiva, né, mais coloquial do aluno, tá bom? Aqui, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos da utilização, por exemplo, das boas-vindas para o aluno. Então, você pode começar o texto seguindo esses exemplos, tá bom? Aí só é título mesmo de exemplo para você não ficar muito perdido como você pode construir esse início do capítulo, tá certo? Se você sentir a vontade e achar que é pertinente no material que você está construindo, começar o material com essas boas-vindas para o aluno, sabe? Apresentando essa habilidade, o objetivo. Aí, pessoal, eu falei também que na construção do objetivo vocês podem utilizar a taxonomia de Bloom. Aí eu vou apresentar aqui de forma bem rápida o que é essa taxonomia de Bloom. Bloom, ele era um pesquisador, tá certo? E ele desenvolveu essa teoria dele cognitiva,
da construção do conhecimento, que não é nem a construção, é o desenvolvimento aí na percepção cognitiva do aluno. Então, segundo Bloom, o aluno começa primeiro por recordar, que é o lembrar, tá bom? Que é o início do processo. Depois que esse aluno que ele consegue conhecer, né, que ele conhece, que ele recorda, esse aluno vai para a compreensão daquilo que ele está sendo apresentado. Depois que esse aluno compreende, ele consegue aplicar esse novo conhecimento. Depois que ele consegue aplicar, ele consegue analisar. Então, ele aplicou, ele está analisando o que ele aplicou, o que aconteceu. Né? Depois que ele consegue analisar, o aluno ele tem a possibilidade de avaliar. Então, ele vai avaliar o que aconteceu ali dentro daquela aplicação dele. E depois de avaliar, esse aluno consegue criar. Quando o aluno chega nessa etapa de criar, então ele já está plenamente desenvolvido cognitivamente. É como se ele pegasse o conhecimento que ele foi construindo a partir desses níveis que Bloom traz para a gente, e o criar fosse a habilidade, né, o desenvolvimento cognitivo mais o máximo para aquele aluno. Então, quando ele consegue criar, é quando esse aluno já se apropriou daquele conhecimento. Então, ele não está só replicando o conhecimento, só, né, copiando esse conhecimento. Ele está criando coisas novas a partir daquele conhecimento que ele construiu, tá bom? Então, a partir desse desenvolvimento, né, do aluno, do recordar, né, do lembrar, até o criar novas informações a partir daquela habilidade que ele desenvolveu, então que Bloom construiu os verbos para os objetivos, para a construção de objetivos da aprendizagem voltados para o aluno. Então, aqui ele traz os verbos. Ó. Então, no primeiro nível, que é o conhecimento, que é justamente quando o aluno lembra, né? Ele recorda. Então, dentro do conhecimento, esses são os verbos relacionados. Então, quando você quer que o aluno conheça, que é o início da construção do conhecimento, né? O aluno, então, primeiro, quando ele vai conhecer. Então, para ele conhecer no objetivo, então esse aluno vai apontar, vai definir, vai enunciar, que são os verbos utilizados nos objetivos, não é? Então, eu quero que meu aluno, nesse meu capítulo, ele consiga enunciar o teorema de Pitágoras. E o meu objetivo é que o meu aluno consiga repetir o passo a passo para a resolução de um sistema do primeiro grau com duas incógnitas, tá certo? Aí isso vai depender de onde você quer que seu aluno esteja. Se você quer que seu aluno esteja no nível de conhecimento, de compreensão, de aplicação, de análise, de síntese ou de avaliação. Então, por exemplo, o meu aluno ele já conheceu o que é uma equação, né? Então ele já conheceu o que é uma equação, ele já compreende como é os mecanismos de uma equação de primeiro grau. Então agora eu quero que ele aplique uma equação de primeiro grau dentro de uma situação problema. Então ele vai construir uma equação a partir de uma situação, um problema que você dá lá, que ele vai resolver por meio da construção dessa equação, tá bom? Então aqui, ó, antes de o aluno aplicar o entendimento de equação, né, de aplicar, de construir uma equação por meio da situação problema, primeiro esse aluno teve que conhecer o que era a equação, né? Ele teve que compreender como se dava uma equação, como se construía uma equação, compreender quais são os aspectos de uma equação, compreender qual a diferença de uma equação para uma equação de outros graus, por exemplo, tá certo? Então, por exemplo, agora meu aluno já conseguiu aplicar, já consegue aplicar os conceitos de equação. Então, agora eu quero que ele faça uma análise. Então, aí o aluno já consegue aplicar, ele já consegue construir uma equação, né? Modelar uma equação por meio de uma situação problema que você apresente. Então, agora o meu objetivo é que o aluno consiga analisar isso. Então, por exemplo, o que é que significa o resultado daquela equação? Então, ele vai analisar o que é que ele fez. Agora que ele consegue aplicar, ele vai ter que desenvolver, o objetivo é que ele desenvolva análise do que ele fez, né? Do que ele aplicou. Então, tentando entender o que significa aqueles resultados. Tá certo? Tem mais nisso. Aí, novamente, eu trouxe aqui de forma bem sucinta. Se vocês tiverem alguma dúvida ou querem se aprofundar mais nessa taxonomia de Bloom, vocês entrem em contato comigo. Eu tenho alguns materiais específicos dessa taxonomia, alguns livros que eu posso indicar e alguns artigos também, certo? E alguns sites. Aí, pessoal, agora vamos entrar sobre a estrutura e organização do documento de exercício, tá certo? Aí, o documento de exercício, tá certo?
como já apresentei lá no início do nosso encontro, vocês podem utilizar o banco de questões, de perguntas da Cactus, tá certo? Aí, se vocês não quiserem utilizar esse banco de questões, ou se vocês sentirem que nenhuma questão está se encaixando aqui, não está se alinhando com o meu material teórico, né, de conteúdo, você pode construir essa questão, tá certo? Para construir essa questão, você pode fazer a partir da construção de itens, que é questões objetivas, que eu vou apresentar mais lá na frente também como é que se faz isso, tá certo? Aí aqui tá para vocês o site, que está o nosso banco de questões, o login e a senha. Essas informações também vão para você junto com o brief, né? Que vai o brief, vai essas informações, vai o arquivo em Word, o arquivo modelo para vocês construírem um capítulo dentro dele, tá certo? Aí aqui, pessoal, deixar como importante é ter o gabarito mais a resolução detalhada. Então, ó, você vai construir as questões, é isso? As questões, que é o exercício de fixação. Então, dentro dessas questões, lá no final do arquivo, depois da última questão, você tem que colocar a resolução dessas questões, para que o professor, quando for corrigir, tenha um gabarito para comparar, tá certo? E acompanhar também. Comparar, acompanhar, né? E ter um norte para entender a resolução daquela questão, caso ele tenha alguma dúvida, tá bom? Então, lá no final do arquivo, após as questões, você tem que colocar o gabarito, então tem que colocar, se for uma questão objetiva, colocar a letra, tá bom? E tentar detalhar a resolução. Então, como é que se resolve aquela questão? Tá certo? Você pode colocar figuras, imagens, quando você sentir que vai facilitar o entendimento da resolução da questão, tá bom? Aí, o que a gente recomenda? Que você coloque mais de uma resolução quando possível, tá certo? Você pode colocar 2 ou até 3 maneiras de se resolver aquela situação, problema, aquela questão. Por que isso é importante? Porque isso mostra para o professor e para o aluno, que depois vai ter acesso à lista de resolução, que existem outros caminhos de resolver aquela questão, sabe? Não existe só uma maneira, existem outras maneiras diferentes de se pensar, tá certo? Então, aqui é o que eu chamo de painel de soluções, né? Então, dentro de um mesmo problema, a gente tem vários tipos de soluções, várias maneiras, vários caminhos, tá certo? Então, aqui você pode colocar no mínimo 2 maneiras de resolver aquela questão, quando, claro, for pertinente dentro daquela questão, tá certo? Aí, quantas questões tem que ter essa lista de exercícios? A lista de exercícios tem que ter entre 15 a 18 questões por capítulo, tá bom? Do capítulo teórico. Você construiu o capítulo teórico. Depois que você construir o capítulo teórico, você vai construir a sua lista de exercícios. A lista de exercícios tem que ter entre 15 e 18 questões, tá bom? Aí como já foi apresentado, vocês podem pegar no nosso banco de questões, você pode construir uma questão sua inédita também, ou você pode pegar uma questão já existente e adaptar ela, né, mudar alguma informação, deixando ela mais fácil, mais complexa ou mais mediana. Você pode também fazer essa modificação da questão, tá bom? E dentro dessas 15 e 18 questões, tem que ter 5 questões fáceis, assim, bem fáceis, tá certo? 5 questões medianas, tá bom? Essas questões medianas, elas é importante que elas, na verdade, todas as questões, é importante que elas estejam contextualizadas com situações, problemas que remetam às Olimpíadas, né? Então, uma dica que a gente traz aqui é que vocês possam acompanhar o portal da OBMEP, aqui eu deixo o site também, o endereço. Então, lá no portal da OBMEP tem muita coisa, gente. Tem vários cadernos de questões, tem a resolução dessas questões, tem material teórico também que vocês podem utilizar como consulta para construir o seu material. Tem vídeos também, então é bem legal lá. Eu recomendo que vocês visitem um portal bem completo, tá certo? Vocês podem também pegar a apostila do Cactus, tá certo? Para se inspirar ou até para utilizar, pegar alguma questão que já foi utilizada e adaptar ela, sabe? Colocar alguma modificação, tá certo? Aí tem que ter entre 2 e 3 questões propriamente de Olimpíadas. Aí aqui você pode utilizar da OBMEP, da OIBME, das Olimpíadas de Canguru, da Olimpíada Mandacaru de Matemática e das Olimpíadas de Matemática do Agreste Pernambucano. Essas duas últimas Olimpíadas são específicas do Nordeste, tá bom? Na região Nordeste. Aí vocês podem entrar no site dessas Olimpíadas e pegar as provas antigas, tirar questões, pegar aquela questão e adaptar, como eu já falei, e sempre lembrando que essas questões têm que estar sempre alinhadas com o seu capítulo teórico de conteúdo, tá bom? Então a teoria tem que estar
Na verdade, as questões têm que estar aliadas à teoria, para que o aluno não fique perdido e não fique com a sensação de que, esse tipo do que a questão está me pedindo não foi trabalhado no conteúdo, na parte teórica, tá bom? Então, sempre tem que estar alinhado. Por isso que é importante sempre você traçar um objetivo e uma habilidade, porque a partir daí você consegue escolher as questões que estejam alinhadas com esse objetivo e essa habilidade do capítulo. E aí você não foge muito ao que você está apresentando na parte teórica para as questões de exercício, tá certo? E também tem que ter entre uma e duas questões difíceis, que a gente chama de sessão desafio, tá bom? Essa questão desafio, aí você pode colocar questões tanto objetivas quanto questões abertas. Pode utilizar questões da segunda fase da OBMEP, por exemplo, que são questões subjetivas, né? Questões abertas. Então você pode fazer isso dentro dessas questões difíceis, tá bem? Aí novamente, pessoal, essas 15 ou 18 questões sempre tem que estarem alinhadas com Olimpíadas, então dentro de um contexto olímpico, tá certo? Outra coisa importante é sempre referenciar as questões, tá bom? A questão. Então, a questão você tem que tirar de onde você tirou. Se você não referenciar a questão, vai me dar, eu vou entender, ou o aluno ou o professor que vai estar trabalhando naquele material, que você construiu aquela questão, tá certo? Então, se você não construiu aquela questão, você pegou algum banco de questões, ou mesmo que você tenha adaptado aquela questão, você referencia. Então, no início da questão, você coloca, essa questão é das Olimpíadas Canguru, coloca o ano, foi do ano 2019, do ano 2020, do ano 2008, tá bom? E coloca o nível, coloquei do nível C, do nível A, do nível B, no caso da OBMEP, nível 1, nível 2, nível 3, que o nível 3 é o ensino médio, tá certo? Então, sempre coloque a Olimpíada, o ano e o nível. Por que isso é importante? Porque às vezes o professor ele pode querer pesquisar aquela questão lá no site, lá no banco de questões, para ver um vídeo. Então, com essa informação de que Olimpíada é, de qual ano é, de qual nível é, tanto o professor que está trabalhando no material quanto o aluno, ele consegue identificar esse material com mais facilidade nos sites, nos portais, né, na internet. E até em apostilhas também, em livros impressos, tá certo? Se a questão for adaptada, você mudou alguma informação na questão, então você coloca também, você coloca, por exemplo, canguru, 2010, o ano, o nível, e depois coloca lá e deixa claro que a questão foi adaptada. Por quê? Porque se o aluno, o professor, pesquisar aquela questão original, ele vai ver que tem alguma modificação. E quando você coloca o nome adaptado, ele vai saber, aqui quem utilizou essa questão modificou ela de alguma maneira. Então eu já sei que ela não é exatamente como a original. Tá bom? Então sempre coloca, referencia, se adaptar a questão, adapta. Tá certo? Aí, pessoal, em relação a lista de exercícios de revisão. A lista de exercícios de revisão tem um número de questões bem mais reduzida. Ao invés de 15 a 18 questões, só são 5 questões, tá certo? Para que esse aluno tenha um momento de revisão posteriormente, tá bom? Essas 5 questões têm que ser divididas em níveis. Então, tem que ter, dessas 5, 2 questões têm que ser fáceis, uma questão tem que ser média, duas questões têm que ser média, botei uma, mas é duas, tá bom? Então, você coloca 2 fáceis, 2 médias e uma questão mais complexa, uma questão difícil. Que aí você pode se inspirar na sessão desafio, por exemplo, uma questão desafio que vai demandar um pouco mais de raciocínio, de mais habilidades desse aluno para ele conseguir desenvolver ela, tá bom? Porque a gente utiliza esses níveis, tanto na lista de exercício quanto na lista de revisão, porque a gente segue o padrão da UBMEP, tá bom? E na UBMEP as questões são divididas assim, é uma proporção. Algumas questões, dentro da proporção, algumas questões fáceis, algumas questões médias e algumas questões difíceis, complexas, tá bom? As questões difíceis que eu chamo de complexa. Aí eu coloquei complexa e olímpica, tá bom? Você pode colocar uma questão de Olimpíada, né? Aí, como eu falei, essa questão olímpica mais complexa, você pode colocar até na segunda fase, para que o aluno já tenha entendimento de como vem as questões da segunda fase da OME, por exemplo, são questões abertas, tá certo? Aí, novamente, eu destaco que na resolução dessas questões, você tem que colocar no mínimo dois tipos de maneira de se resolver ela. Quando for pertinente e você entender que ali cabe mais de um tipo de maneira, tá bom? Também não é uma coisa a ferro e fogo, tem que ter duas soluções, duas maneiras de resolver a questão, tá bom? Aí você, quando estiver construindo essas questões, aí você estuda a possibilidade de ter mais duas ou até três
maneiras de se resolver ela para que o aluno tenha um pouco mais de possibilidades, tá bom? E ele entenda essas possibilidades. Aí, novamente, colocar sempre a resolução das questões no final do exercício, tá bom? Aí, novamente, sempre referenciar essas questões da mesma maneira da lista dos exercícios, tá certo? Desses de fixação. Sempre referenciar a questão, tá? Aí aqui o que fazer nas questões? Ó, na questão sempre é bom você identificar, colocar a resposta da questão, tá bom? Então, aqui é a resposta da questão 1, a resposta da questão 2, da questão 3, tá certo? Tentar destacar qual é a questão no início. Então, aqui eu destaquei com a cor verde, você pode colocar outra cor, colocar em negrito, tá bom? Outra maneira de destacar. Aí você destaca para que fique fácil do professor e do aluno identificar a questão. Por exemplo, eu quero a resolução só da questão 15. Aí para que o aluno não fique procurando no material até a questão 15, quando você destaca, ele já passa o material a olho nu, só olhando assim ele já consegue ver de longe quando está a questão 5, porque ela está destacada em relação ao restante do texto, tá certo? Aí, ó, pessoal, sempre coloque o nível da questão, para que o professor e o aluno saibam se o nível da questão foi uma questão fácil, se foi uma questão média ou se foi uma questão difícil. Aí, difícil aqui a gente substitui por complexidade, tá bom? Então, quando é uma questão fácil, você utiliza o termo baixa complexidade. Quando for uma questão média, você utiliza o termo de média complexidade. Quando for uma questão difícil, você coloca alta complexidade, tá bom? Porque é importante colocar isso, o nível da questão logo no início da colocar o nível da questão, se ela é de baixa, média ou alta complexidade, para que o professor e o aluno consiga compreender o que é considerado uma questão fácil, uma questão difícil, uma questão complexa dentro dessas Olimpíadas, tá certo? Aí sempre após colocar a letra da questão, porque às vezes o aluno quer só ver qual é a letra correta, para ele conferir o professor, então você coloca imediatamente a letra embaixo, e após a indicação da letra, quando for uma questão objetiva, logicamente, você coloca a resolução. Aí tenta colocar a resolução o mais detalhadamente possível, e se for prudente para aquela resolução, colocar mais de um tipo de maneira de resolver ela, tá certo? Aí aqui estou dois exemplos de questões, ó. Sempre a questão são questões referenciadas, então aqui tem qual foi a Olimpíada, qual foi o ano, qual foi o nível, tá certo? Então, sempre tentar alinhar o enunciado da questão justificada para que fique o texto bem organizadinho, tá bom? Sempre alinhar as alternativas, tá certo? Se for fazer uso de imagens, tentar colocar a imagem centralizada, tá bom? E uma coisa importante que eu peço para vocês também, quando forem construir tanto a lista de exercício quanto a lista de revisão, vocês começarem com a questão 01, 02, tá bom? Sempre coloca um 0 antes, para ficar 2 dígitos, tá certo? Então você coloca questão 1, você coloca 01, questão 2, 02, 04, 05, 06, 09, aí depois começa o 10, tá bom? Para ficar sempre com padrão de 2 dígitos, certo? Aí, pessoal, caso, como eu falei, você queira construir sua própria questão ou adaptar alguma questão, mudando as alternativas, por exemplo, você tem essa liberdade. Tá bom? Se você achar que no banco de questões, no site das Olimpíadas, em provas antigas, não tem nenhuma questão que contemple aquilo que você quer que o aluno desenvolva na questão. Então, você pode criar essa questão, você pode pegar uma questão, um enunciado já existente e mudar só, por exemplo, o comando da questão, que é a pergunta que a questão quer, ou mudar só as alternativas, mudando os valores, tá certo? Aí, esse tipo de questão a gente chama questões de itens, que é os itens, vem de itens de múltipla escolha, né? Que são questões objetivas. Então, como é que a gente pode elaborar essas questões, tá bom, pessoal? Vamos lá. Essas questões são utilizadas em situações de problemas, e principalmente em primeiras fases de Olimpíadas, certo? E como é a composição de um item, tá bom? Então, o item é composto pelo enunciado, pelo suporte, tá bom? Esse suporte, ele não é obrigatório. Ele pode ter ou não dentro do item, tá bom? Mas o enunciado sempre tem que ter. Tem que ter o comando, que também é obrigatório. Então, o comando é o que o aluno vai fazer. Então, se a questão não tiver comando, o aluno não sabe o que a questão quer que ele faça. Então, a questão não é feita porque ninguém sabe o que ela quer desenvolver no aluno, certo? E tem que ter as alternativas, que a gente chama de gabarito, que é a alternativa correta, e os distratores, que são os restantes das alternativas, certo? Então vamos lá, ó. O enunciado é obrigatório, o suporte não é obrigatório. O suporte você pode utilizar ou não. Aí esse suporte
ele sempre vai estar, como o próprio nome diz, para ajudar no entendimento do enunciado e na resolução da questão. Então, tentar evitar colocar um suporte só para enfeitar a questão, tá certo? Que não é útil para ela, não faz sentido. O comando sempre obrigatório, que é o que o aluno vai fazer, e as alternativas, tá certo? Aí a questão correta é gabarito, e as outras questões a gente chama de distratores. É a composição do item. Aqui está todo um enunciado da questão, tá bom? Aí o enunciado da questão, ele é formado dentro do enunciado, tem um próprio enunciado. Nesse caso tem um suporte e tem um comando. Como eu falei, o suporte não é obrigatório. Então aqui nessa questão o enunciado é: Carlos abriu uma carteira e encontrou. Então esse é o enunciado da questão. Aí a partir desse enunciado, ele utilizou um suporte, que são essas imagens das notas e das moedas. Perceba que sem esse suporte o aluno não consegue resolver a questão, porque vai ficar faltando informação. Então isso quer dizer que esse suporte ele só é utilizado quando ele complementa, esse suporte só é utilizado quando ele complementa o enunciado da questão. Então, por exemplo, se no próprio enunciado, no início, ele já dissesse assim: Carlos abriu sua carteira e encontrou uma nota de 10, 3 notas de 2, 3 moedas de R$ 1 e assim sucessivamente, não era necessária a imagem, porque talvez não fosse necessária a imagem, porque já estava no enunciado, tá certo? Aí, por exemplo, se ao invés das moedas aqui eu colocasse a imagem de uma carteira, a imagem da carteira era importante para a resolução da questão? Não, era só lá mesmo para enfeitar a questão, porque Carlos fala em carteira. Então, a imagem de uma carteira aqui, como suporte, não é necessário, não é importante, então não precisava, tá certo? Então, perceba, essa imagem aqui das notas das moedas, que eu chamo de suporte, só está nessa questão porque ela é prescindível para a resolução da questão. Então, só usa imagens, gráficos, tabelas, fotos, como suporte quando ela for extremamente necessária e importante para a resolução da questão. Trouxe informações importantes, necessárias para o aluno resolver aquela questão, tá bom? Imagem só para enfeitar não é adequado, tá bom? E nem vai funcionar como suporte, porque ela não vai ajudar o aluno em nada, ela vai estar lá só como enfeite. Por exemplo, como eu falei, ao invés dessas notas tivesse uma carteira, não é? Era uma informação que não ia agregar em nada, então não era necessária, tá bom? Então lembra, nesse enunciado tem um enunciado propriamente dito, tem um suporte e tem um comando. O comando da questão vem logo em seguida, que é o quê? Qual é o comando da questão? É quanto dinheiro o Carlos tinha em sua carteira. O comando é a pergunta, tá bom? É o que o aluno tem que fazer para encontrar a solução daquela questão, tá certo? Aí aqui eu já trago as alternativas, ó, a questão mais completa. Então eu trago o enunciado e as alternativas. Perceba que as alternativas aqui tem um gabarito que acerta e as outras eu chamo de distratores, tá certo? A gente vai conversar um pouco mais adiante sobre a importância da construção das alternativas. Então agora eu trago 8 dicas para a elaboração de itens de múltipla escolha, tá bom? Então a primeira coisa, em um teste, a resposta a cada item deve ser independente da resposta de qualquer outros itens do teste. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que as questões têm que ser independentes. Então, por exemplo, não pode acontecer da questão 2, para o aluno conseguir resolver, ele ter que ter a resolução daquela questão dependa da resposta da questão 1. Tá bom? Então, por exemplo, o aluno só consegue resolver a questão 2 se ele conseguiu resolver a questão 1 de forma correta. Se o aluno não consegue resolver a questão 1, porque ele não desenvolveu aquela habilidade que aquela questão propõe a ele, ou ele resolveu e encontrou a resposta incorreta, ele não consegue fazer a questão 2. Então, isso não pode acontecer, tá bom? As questões têm que ser independentes. Então, a questão 1 tem que ser independente da 2, da 2 da 3 e assim sucessivamente. Cada questão cobrando aspectos particulares dela, que você quer que o aluno, que o aluno desenvolva ou quer mapear o que o aluno desenvolveu ou não, tá bom? Então, lembre, isso é importante. Nunca colocar uma questão independente da outra, tá? Segunda dica. Elabore itens que sejam baseados em fatos, não em opiniões e juízo de valor. Tá bom? Então, quando você for construir uma questão, nas suas alternativas, coloque questões que a resposta seja uma resposta objetiva, que seja uma coisa mensurável. Tá bom? Se você colocar uma opinião, juízos de valor, essa questão não tem resposta correta, não tem gabarito, porque é uma questão que a resolução é uma opinião. É subjetiva, tá bom? Então, sempre quando você está trabalhando com itens, o seu gabarito
tem que ser objetivo. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, do que não se deve fazer. Aqui é o que não se deve fazer. Então, por exemplo, ele diz, ó, qual o país que na atualidade tem o melhor sistema de saúde da América Latina? Aí ele bota Peru, Brasil, Argentina, Colômbia e Chile. Ah, isso daqui, pessoal, não está claro, não é uma questão mensurável. Então, vamos lá. O que é um sistema de saúde? Quais são os critérios que eu possa considerar, para me considerar o melhor sistema de saúde? Então, a questão não deixa claro esses critérios. Se a questão não deixa claro esses critérios, não dá essas informações ao aluno, então aqui é um machismo. Então, por exemplo, eu posso achar que o sistema de saúde do Brasil é melhor porque aqui a saúde é pública. É o SUS. O SUS é muito importante. É melhor do que, vamos lá, do que do Chile, que é pago, um exemplo, né? Do que dos Estados Unidos, que é privatizado. Isso é uma opinião, tá bom? Então a resposta era subjetiva. Era, tem juízo de valor, tá bom? Então a educação em Cuba, que não tem mortalidade infantil e etc. Tá bom? Então esse tipo de questão aqui, ela não é mensurável, ela não é objetiva. Então ela vai demandar várias discussões, tá bom? Por isso que muitas questões são anuladas, porque às vezes a resposta daquela questão traz um juízo de valor, né? Uma questão que pode ser é, que pode ser é, uma questão que o aluno, né, que o aluno, o candidato, ele possa recorrer, porque a resposta dela não é objetiva. Então sempre ter claro isso. Então vamos lá. Primeira dica: sempre construir questões, né, que a gente chama de itens aqui, independente das outras questões, dos outros itens. Sempre construir questões objetivas, perguntas objetivas, mensuráveis, que tenha fatos para corroborar ela, tá bom? Nunca utilizar juízo de valor, porque aí cada um pode usar uma resposta diferente e você não tem como negar nenhuma resposta, e aí a questão acaba sendo anulada, porque como uma questão de item, né, de objetivo, ela só pode ter uma resposta, né, um gabarito. Terceira dica: as alternativas devem ser construídas em tamanho similar, para evitar discrepâncias que sugerem pistas de que a maior resposta seja mais completa e a mais completa e a resposta correta. Vamos lá. Quando vocês forem construir os itens, né, o gabarito e os distratores da sua questão, é sempre bom e importante que o tamanho de cada item seja proporcional, seja paralelo, seja aproximado. Por quê? Porque já tem pesquisas que indicam que quando você tem, por exemplo, respostas curtas e só uma alternativa é muito longa, o aluno marca geralmente a alternativa que é muito longa, que tem uma resposta muito longa em relação às demais alternativas. Então, para tentar, isso acaba induzindo o aluno ao erro. Tá certo? De forma inconsciente, você acaba induzindo o aluno ao erro. Então, para evitar esse tipo de coisa, sempre deixe de colocar as suas alternativas, as respostas das alternativas, de forma paralela mesmo, com um tamanho similar, tá certo? Para evitar essa tendência de erro ao aluno. Aí uma dica: você pode colocar a questão de forma crescente, decrescente, de acordo com o tamanho dela, tá bom? Que já reduz um pouco essa indução ao aluno, tá certo? Aí a quarta dica: mantenha o conteúdo das alternativas independente, sem sobreposição. Tá bom? Então, por exemplo, de um item não recomendado aqui, ele diz o seguinte: qual o número de hemácias em milhões por milímetro cúbico considerando normal para um homem adulto? Você percebe que aqui as respostas estão sobrepostas. Então ele vai, de 2,5 a 3,5, de 3 a 4, de 4,5 a 6, de 6 a 7,5. Tá bom? Isso tanto pode ajudar o aluno a identificar imediatamente a resposta correta, sem nem considerar os outros itens. Às vezes nem lê o enunciado, tá bom? Ou pode, dependendo de como esteja sobreposta as alternativas, induzir o aluno ao erro, tá certo? Então, tentar evitar essas sobreposições, tá certo? Quinta dica: o suporte deve ser selecionado por ser necessário para a resolução do problema, que mobiliza a habilidade associada ao item e nem todos os itens devem apresentar suporte. Como eu falei, o suporte não é obrigatório. Tem questões que vai exigir um suporte em forma de figura, de imagens, de tabela, de gráfico, e vai ter questões que não é necessário esse suporte.
tá bom? Então ele deixa claro aqui, só usa esse suporte quando for necessário, quando ajudar a resolver a questão, uma informação importante, tá certo? Sexta dica, encadeie o que se propõe no enunciado com cada uma das alternativas, tá certo? Então, por exemplo, aqui ó, nessa questão ele diz assim, as principais medidas para a prevenção da dengue que devem ser realizadas pela população são, aí ele bota vacinar todos os membros da família que tiverem contato com o portador de dengue, ferver todos os utensílios de uso, usar utensílios para matar o mosquito doméstico, matar a caixa d'água, né? Quando a gente observa esses itens dessa questão, a gente observa que o enunciado ele é plural. Como esse enunciado é plural, então ele vai ter várias alternativas possíveis. Tá bom? Ele vai ter várias alternativas possíveis. Aí aqui o aluno teria que escolher a mais correta, a mais completa. Tá bom? Então, vamos tentar evitar isso. Tá bom? Então, por exemplo, aqui a alternativa correta seria D, que é o que tem todas as alternativas, não é? O que é que eu posso evitar para preservar a dengue? Então, manter a caixa d'água tampada, colocar areia em jarros e manter o quintal limpo. Não é isso? Só que as outras alternativas também seriam possíveis, tá certo? Então ficar de olho nisso. E a sétima dica, evitar a repetição de palavras nas alternativas, trazendo-as para o enunciado. Isso diminui o efeito cansaço ao longo da prova por diminuir o tamanho dos itens, tá bom? Então, por exemplo, ele fala aqui para você tentar evitar a repetição. Então, por exemplo, nessa questão aqui, ele coloca, né? O Código de Processo Penal prevê em seu artigo 162 que, salvo condições especificadas, a necrópsia será feita pelo menos 12 horas depois do óbito, 18 horas depois do óbito, 6 horas depois do óbito. Então, note que em todos os itens, todas as alternativas, ele coloca horas depois dos óbitos, tá bom? Isso fica cansativo dependendo do tamanho da questão, que é uma questão muito repetitiva, tá bom? Então, ao invés de você colocar isso no item, né, no gabarito, nos destratores, você pode colocar isso no próprio enunciado. Então, esse horas depois do óbito já pode vir no enunciado, porque o aluno só lê uma vez, entendeu? Não vai ter tantas informações repetidas e ficar cansativa, tá bom? Então, aqui nas alternativas você poderia colocar só 12, 18, 6 e 4. E esse horas depois dos óbitos vir dentro do enunciado da questão, dentro do comando dela, tá certo? E a oitava e última dica é peça para um outro professor revisar os itens elaborados antes de aplicá-los, pessoal, tá bom? Então, você fez lá a sua questão objetiva, construiu o enunciado, colocou um suporte adequado, colocou o comando, construiu as alternativas, né? Seguiu algumas dicas dessa daqui, aí você pede para um colega seu, alguém da sua confiança, revisar ele. Porque às vezes a gente não consegue perceber alguns detalhes, e uma terceira pessoa além não consegue perceber e dizer, ah, essa alternativa aqui, ó, não tá legal. Ah, essa alternativa aqui, ó, tá entregando a resposta de cara, vamos tentar colocar de outra maneira. Ah, essa pergunta aqui não ficou muito, o comando não está muito claro, está muito subjetivo o comando, o aluno pode não entender o que a questão quer, tá bom? Ah, essa linguagem aqui está muito rebuscada, muito técnica, tá bom? Então, é a título mesmo disso de pedir para outra pessoa dessa questão para tentar identificar esses detalhes que às vezes a gente, quando está imerso dentro do processo, não consegue perceber. Aí, pessoal, a gente já está finalizando, tá bom? E sempre vou deixar cuidado com plágio, tá bom? Cuidado com plágio, principalmente quando vocês forem construir a parte teórica, tá bom? Lembre, se você for utilizar algum material de algum professor, tenta referenciar, dar o crédito a esse professor, tá bom? É, é, é até importante, sabe? É até justo, tá? A gente tá pegando a ideia de outra pessoa, a gente tá utilizando o texto de outra pessoa, então é sempre bom deixar claro que aquele texto foi inspirado em tal autor, foi tirado de tal texto, tá bom? Então cuidado com o plágio, tá bom? E, pessoal, foi isso, tá certo? Foi de forma bem geral, tá certo? Principalmente quando a gente conversou sobre a taxonomia de Bloom, sobre as dicas para a construção de itens, né, de questões objetivas, foi para não ficar um vídeo tão extenso.
Então, eu fui um pouco mais rápido, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre a taxonomia de Bloom, sobre a elaboração de itens e quiserem se aprofundar, vocês podem me procurar no WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? Eu posso enviar materiais para vocês, a gente pode conversar pelo WhatsApp mesmo. E a gente vai fazendo essa troca juntos, tá bom? Vocês não estão sozinhos, como eu falei, a gente vai estar acompanhando vocês nesse processo, tá certo? Então, qualquer dúvida, procurem a gente, podem procurar a Joyce, que entrou em contato com vocês de forma mais direta também, tá certo? Então, alguma dúvida na construção do material, tô com uma dúvida se eu coloco isso ou aquilo, pode entrar em contato, tá certo? Não tem problema, pode ser o sábado, domingo, pode entrar em contato, tá certo? E fica o convite aqui novamente, se quiserem se aprofundar nessa taxonomia de Bloom, que eu falei de forma geral, de forma bem rápida, e da elaboração de itens, também vocês podem entrar em contato, que aí eu posso fazer uma coisa separada só sobre essas questões, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigada. Bom trabalho aí pra vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. E aqui também tá meu e-mail e o meu WhatsApp, tá certo? Aí eu vou mandar pra vocês também o vídeo, tá certo? Que eu vou estar postando aqui no YouTube, porque o vídeo não carrega no WhatsApp, que ficou um pouco grandinho. E vou mandar também esse material para vocês, tá bom? Em PDF, para vocês acompanharem. Ter esse material também para se tiver alguma dúvida e não precisarem rever o vídeo todo, tá? Um abraço, até mais e tamo junto.